Olá, galerinha, como é que vocês estão? Quero deixar esse abraço, quero deixar um beijo bem grande para essa turma do quinto ano A e do quinto ano B. Estou morrendo de saudade de vocês. Né? Com fé em Deus, a gente já deve estar bem perto de vencer essa pandemia, né? Acreditando que Deus é quem dá a condição, né? Jesus Cristo é quem nos salva, quem nos dá a condição de sobreviver. E toda a ciência vem de Cristo, toda a ciência vem de Deus. Ele é quem inspira as pessoas, é quem dá o entendimento e a sabedoria. Então, por crer nisso, eu tenho certeza que logo logo a gente vai estar junto, com fé em Deus, em nome de Jesus Cristo. Agora vocês vão lá pegar aquele velho livro de vocês, tá certo? 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem, todo mundo aí com seu livro aberto na página 50, tá certo, gente? Página 50. E aí a gente vai ver hoje sobre a expansão das cidades e a organização social, tá certo? E eu quero, né, logo de cara aqui fazer uma pergunta para seu Rian. Rian, você vai responder lá nos comentários, tá certo? Quando você abrir lá a videoaula, tem lá comentários, você vai escrever lá e vai botar o seu nome, Rian, viu? Pra eu ver que é você que tá respondendo. Vai botar lá e vai me dizer o que é uma organização social. O que é uma organização social, Rian? Responde aí pra mim. Quero ver sua resposta lá, tá? Bem, então todas as vezes que a gente estiver falando de organização social, Rian, tá certo? A gente vai estar falando de organização de sociedade. Social vem de sociedade. E a nossa organização social, ela está inserida dentro de uma cidade, né? Hoje a gente já pode começar aqui a chamar de cidade. Lembrando que as primeiras cidades, elas vão surgir lá, né? Nas primeiras aldeias, aqueles primeiros grupos que a gente viu aqui na aula passada. E agora a gente vai estar falando dessa organização. Então, se a gente for pensar hoje em uma cidade, vamos pensar na cidade de Itabuna. Então, qual é a organização que a gente pode encontrar na nossa cidade? A gente vai encontrar aí organização social de grupos, por exemplo, organização de escoteiros, organização de movimento bandeirante, as igrejas, né? Os militares, né? A polícia, os professores, a educação, os hospitais, a saúde. E dentro, né, de cada um desses grupos que eu acabei de falar, a gente vai ter dezenas de milhares de outras organizações da sociedade. Ok? E aí a gente vai ter as organizações dentro dos bairros, a gente vai ter as organizações dentro nas próprias ruas, né? Então, ou seja, tem ruas que tem a organização de fazer festas, por exemplo. É uma organização social. A gente está bem próximo de uma festa que se chama Festa Junina. É uma organização social também, que acontece em junho. Então, essas organizações que acontecem das cidades. E as organizações que são ligadas ao vínculo profissional, que foi quando eu disse aqui, né? A polícia, professores, os médicos, enfermeiros, né? Ou seja, é a organização que a sociedade se faz para poder conviver em harmonia, para poder conviver com a educação, para poder conviver com outros grupos, com outras pessoas, tá certo? Começar a leitura, por favor, vocês acompanhem aí com o professor. Há cerca de 6.000 anos, diversas cidades surgiram na Mesopotâmia. E aí eu vou chamar aqui a atenção, né? A gente vai ver muito sobre Mesopotâmia, a gente começa a ver sobre Mesopotâmia agora, mas vocês vão lembrar, né? Quando a gente estiver lá no 6º ano, vocês vão lembrar quando falar, gente, eu lembro que eu estava falando lá da Mesopotâmia. Por que vou estar falando da Mesopotâmia lá? Porque lá a gente vai estar falando dos primeiros grupos, mais uma vez, os primeiros grupos que surgiram, as primeiras cidades, né? As primeiras coisas que foram criadas por esses primeiros grupos de humanos. E na África, né? A gente também vai estar falando aí, né? Por isso que a gente vai estar falando aí de Mesopotâmia, a gente vai estar falando também de África, a gente vai estar falando do rio Tigre, do rio Eufrates, a gente vai estar falando aí de Roma, ou seja, a gente vai estar falando das primeiras civilizações, tá certo? Da Grécia, né? Algumas delas conquistaram outros povos, cresceram os seus domínios e se transformaram em grandes impérios, como o Império Egípcio e o Babilônico. Na Mesopotâmia, inicialmente, a administração de cada cidade era exercida por um sacerdote, que governava o próprio templo. À medida que as tarefas administrativas ficavam mais complexas, os palácios passaram a ser o centro administrativo do governo,
comandado por um rei. Então a gente está vendo aqui como é que começou essa organização social. Primeiro começa com o sacerdote. Essa palavra sacerdote é sempre ligada a uma pessoa que seja da igreja, né? E naquele tempo a gente não tinha outra igreja que não fosse a igreja católica, né? A formação de igreja católica. Então tinha ali, né, alguma pessoa que era do clero, o nome clero também, né? Esse nome clero, vocês vão ouvir muito falar nesse nome, clero. O clero são as pessoas que são ligadas aí à igreja, né? Padres, né? Bispos, o Papa, todas essas pessoas aí são ligadas ao clero dentro da igreja. E aí vai ver que quem comandava, né? Quem governava, como o texto aqui vai estar dizendo, a gente viu aqui, quem governava era ele, era o sacerdote, né? Era quem estava dando. Por quê? Aí alguém pode pensar aí assim, gente, mas por que ele que comandava? É simples. Naquele tempo, né, a ideia era que o sacerdote ele tinha uma ligação direta com Deus, ele tinha uma ligação direta com a divindade dos céus. Então, quem é que ia ir de encontro àquilo que o sacerdote, que o padre falava? Ninguém. Por quê? Porque ele tinha as palavras de Deus em suas mãos, ele era inspirado por Deus. Aí, depois disso, né, passa aí, né, a gente consegue ver aqui que as funções administrativas, aí começa a uma divisão. E dentro dessa divisão aí, as atividades que são administrativas ficam mais complexas. A palavra complexa é que fica mais difícil para essa pessoa do clero, né, o padre ou o papa, não importa quem fosse a pessoa do clero que estivesse ali ligado naquele tempo, para que ele pudesse administrar. Aí os palácios passaram a ser um centro administrativo do governo que era comandado por um rei. Então, basicamente, a gente vai ver que dentro da história sempre houve uma briga muito grande entre os reis e as pessoas que eram ligadas ao clero, que era ligada aí à igreja em si. Por quê? Porque os dois demandavam poder. Naquele tempo, os reis não podiam estar sem ter o apoio de alguém do clero, né? Porque o clero, quem era do clero, tinha uma ligação direta com o divino, e ter essa ligação direta com o divino, todo rei queria ter alguém ali, né? Ninguém ia para uma batalha, ninguém ia para uma guerra, sem que estivesse ali, né, aquela ideia ali da bênção de Deus para que ele pudesse ir para aquela batalha, para aquela conquista, né? Então, e o rei em si também, né, brigava porque ele queria ter o domínio completo, mas ele também não tinha, porque ele precisava também arcar com os desejos que aquela pessoa ali do clero queria. A gente vai ver muito sobre isso aí no nosso próximo ano, lá no 6º ano. Ok? Continuando. A expansão territorial e o aumento populacional exigiram mudanças na administração do território e da vida em sociedade. Com uma oferta maior de produtos, o comércio entre os povos cresceu. Foram criados órgãos administrativos e jurídicos, pois era necessário arrecadar impostos, construir novos prédios, aplicar as leis e defender a cidade, entre outras funções. Com essas mudanças, surgiram muitas profissões essenciais à vida em sociedade. Surgiram os agricultores, os artesãos, os tesoureiros, os tecelões, os pintores, os pedreiros, os criadores de animais, os soldados, os músicos e muitos outros. Lembra quando eu comecei aqui falando sobre a organização social, e aí eu falei do grupo dos militares, falei das escolas, né, professores, falei da saúde. Então, tudo isso começa com essa organização aqui, ó, né, que começam a surgir, né, dentro dessa expansão territorial, né, com o aumento dessa população, ou seja, a população cresce, né, começa a criar cidades, deixa de ser uma aldeia, algo menor, passa a ser cidade, né? Então, começam a surgir aí essas profissões. Com o desenvolvimento das cidades, o registro das informações se tornou cada vez mais necessário. Por exemplo, a arrecadação de impostos gerava muitos dados, pois controlavam-se quem havia feito o pagamento, quem não tinha a obrigação de pagar e quem estava em dívida. Olha que importante. Para facilitar esse trabalho, os sumérios, gente, foram os primeiros grupos que surgiu, sabe aonde? Os primeiros grupos que surgiu, sabe aonde, gente? Lá
na Mesopotâmia. Então, os sumérios, a gente pode dizer que os sumérios foram os primeiros grupos de organizações, né, de pessoas. Então, chamavam-se sumérios, os primeiros grupos. E lá, né, os sumérios, eles, né, para facilitar esse trabalho, eles inventaram algo muito, muito especial, que é a escrita, né? Então a gente já viu também lá quando a gente estava falando vindo lá, né, sobre os símbolos. Então surge com os sumérios, né, a escrita, essa escrita que a gente hoje consegue aqui, né, desenvolver, que a gente consegue fazer. Tem-se uma ideia, tá, gente? Não é algo que seja real, que tenha uma comprovação científica ainda. Ainda tem muitos estudos, tem muitos teóricos que dizem o contrário, né, que não foram lá com os sumérios. Bem, mas a gente vai pegar aqui em ponto de vista do que o nosso livro está trazendo aqui pra gente. Então, que foi usada também para emitir decretos, definir fronteiras de territórios e fazer registros religiosos. No Egito, o domínio da escrita era muito valorizado e os escribas eram as pessoas responsáveis por ela. Então, olha só, gente, que bacana. Escriba era o nome que dava, né? A gente vai ver também bastante sobre isso quando a gente estiver estudando de Egito. Lá no Egito, né, a gente vai ver, né, quando a gente estiver lá vendo os povos da África, e aí a gente vai estar vendo Egito mais próximo. Então lá no Egito, na África, tinha os escribas, que eram as pessoas que eram responsáveis por escrever e ler. Então, não necessariamente todas as pessoas sabiam ler e sabiam escrever. Então as pessoas, elas iam até um escriba, e esse escriba é quem ia ler e quem ia escrever para uma determinada pessoa, até para os reis e até para os faraós da época também. Ok, gente? A gente vai encerrar aqui essa videoaula. Eu vou deixar uma atividade para vocês, tá certo, gente? Mas eu vou colocar lá no Sisbatos direitinho qual é a atividade que vocês vão fazer. Para vocês responder a atividade, vocês precisam assistir a nossa videoaula, ok? Beijaço, até a nossa próxima aula.